Fala pessoal, tudo bem por aí? Aqui mais um podcast Job da Hora. Hoje com o meu amigo Iagueira, beleza, aí, meu velho? boa. Tudo jóia. Iago Pierre, da... Iago, eu chamo de você de CEO? A sua... CEO, sócio fundador. Né? Ah, da CEO Comunicação. Comunique. CEO Comunique. Desculpe, hein? CEO Comunique. Não, é normal, É pessoal. porque falar o nome da sua agência me remete à Foquinha e é isso que eu penso. É, isso aí. Né? Isso. O importante é isso. mais nada. O importante é lembrar da Foquinha. Funciona muito bem, né? Perfeito. Não, mas é isso mesmo. A gente fala assim, o comunique, né? Mas todo mundo remete à comunicação. Não tem jeito, né? Não consegue escapar, né? É porque o cérebro leva para completar a frase, né? Completar a palavra. É isso aí. Meu velho, vamos começando aqui o nosso bate-papo. Me fala um pouco de você aí. Quero saber, assim, você é um cara tão novo, tão jovem, né? E cheio de força aí no seu trabalho. Queria saber um pouco como você chegou até aqui, cara. Conta um pouco da sua história aí. Então, o engraçado é que eu vou contar minha história, né? O pessoal fala assim, nossa, mas quantos anos ele tem? A idade desse garoto, né? É normal isso acontecer, viu? Porque o pessoal às vezes fala assim, meu, quantos anos você tem? Eu falo, pô, mano, se eu falar a minha idade, você vai falar, é um bebê. Cara, eu tenho 23 anos. 23 anos ainda, um bebê. Super jovem. Assim, eu iniciei na área da publicidade, né? Logo depois que eu saí da escola, eu entrei na publicidade mesmo, né? Assim, não queria, não era o objetivo, não era o objetivo. Olha só. Eu participava, né, da mídia de eventos pequenos que eu participava, assim, de amigos e tudo mais, eu fazia uns vídeos fazia alguma coisa ou outra. Tá. E aí o pessoal falava assim, cara, você manja muito de vídeo e tal, você desenrola muito bem, vamos fazer sei lá, tá pensando em cursar o quê? Eu falava, cara, sei lá, tô pensando em fazer engenharia civil. Isso quando você tava no ensino médio? No ensino médio, tá. Poucos anos. É claro. Poucos anos. Exatamente. Pouquíssimos anos, né? Pouco tempo atrás. E aí eu falei, cara, não, vou fazer engenharia civil e tal. Porque, tipo assim, na minha perspectiva, eu não sabia o que eu poderia fazer de faculdade. Na verdade, você ainda vivia esse momento aí de incerteza. Pô, o que eu vou fazer? Exatamente. E, tipo assim, o pessoal da minha família e tudo mais não tinha feito faculdade ainda. Tá. Então o pessoal falava, meu, faz uma engenharia civil, faz uma administração, algo do tipo e tal. E eu falei, cara, beleza, eu acho que vou fazer isso, né? Até que chegou uma vez que a minha noiva pegou e falou assim, cara, ela era minha noiva, era minha amiga na época, falou, meu, você é comunicativo e tal, faz comunicação. Comunicação, como assim? Jornalismo, alguma coisa assim do tipo? Ela, não, dá uma pesquisada e tal. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre publicidade. Aí eu entendi o que era. Eu falei, caraca, isso aqui pode ser que seja bom pra mim. Só que até então eu era aquele cara do vídeo. É o cara que desenrolava uns videozinhos ali, fazia um vídeo ou outro, fazia uma arte. Cara, você já até mexeu numa arte aí. Só que nada profissional, nada assim... Nada, Photoshop, nada. Eu só utilizava ali no celularzinho mesmo e tal. E pra quê até então? Só para suas redes, é isso? Então, até então fazia pra minhas redes sociais. Tá. E fazia pra minhas redes sociais, fazia pros amigos, fazia ali na igreja que eu ia e tal. Tá, eu falei, meu, vou fazer aqui. E era isso. E só que eu fazia muito no meu Instagram na época, né? Então eu desenrolava uma coisa ou outra no Instagram. Eu postava de uma forma diferente, fazia um story diferente e tal, beleza. Aí o pessoal foi falando e tal. E aí eu lembro que quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre publicidade, tinha um amigo meu que ele tava cursando publicidade. Eu falei, cara, me explica aí como que foi pra você, como que você entrou na área e tal. Ele falou assim, cara, lá na faculdade eu tô fazendo, no semestre passado eu fiz uma revista, esse semestre eu vou fazer um livro. Eu fiz uma revista. Não, pra mim foi surreal naquela hora. Que louco, né? Eu falei, você fez uma revista? Eu falei, como assim? Você só participou? Não, eu fiz uma revista, fiz as entrevistas, fiz as fotografias, fiz isso e tal. Eu falei, caraca, mas a revista física? Na minha cabeça, né, era algo muito surreal. É muita coisa. Não, e é algo que você olha assim e fala assim, cara, muito longe isso, né? Não é algo que eu tinha experiência aqui próxima de pessoas que estavam vendo isso, né? Eu falei, cara, mas uma revista, ele me mostrou, eu falei, cara, que sensacional. Eu falei, meu, é isso que eu quero fazer. Eu falei, vou pra cima, vou fazer isso aí. Aí eu entrei na faculdade e percebi que eu era o menor do menor, né? Eu queria fazer tudo pelo celular, o pessoal veio fazer com o computador, fazer daquele jeito. E foi ali que eu fui assim... Eu comecei, apesar de estar cursando a faculdade ali de publicidade, eu não estava na área.
não estava na área, não trabalhava na área, não fazia nada na área. E eu consegui uma oportunidade, né? Que pra minha família foi, a oportunidade, que era trabalhar no banco. Ah, legal. Então, seu primeiro trabalho é no banco? Você começou lá? Comecei um pouco antes, né? Comecei um pouco antes. Eu trabalhei de muita coisa, cara. Pô, pode abrir? Claro, vamos saber o que é isso. Apesar de ser novo, né? Pô, comecei a trabalhar com 13 anos. Tipo assim, eu gostava de ter minha independência. Então, eu já era um pouco pra frente nisso, né? Falava, quero ter meu dinheiro pra poder dar um rolê, fazer alguma coisa assim ou outra. E aí eu comecei a trabalhar sendo aquele pessoal que empacota as compras no mercado. Sei. Caixinha. Então, que legal. Esse era eu. Legal, cara. Eu trabalhava por caixinha, né? Aí beleza. Aí de lá saí, consegui um emprego realmente, né? Emprego mesmo. Consegui no telemarketing. Tá. No telemarketing, só que, assim, odiava o telemarketing. Só era bom porque melhorou minha comunicação. Então eu tinha que explicar e tal, beleza. Ah, isso foi muito bom, então. Isso foi imagino. Isso foi muito bom. Caramba, só que aí, beleza. Muito. Tanto que a oportunidade que eu tive no banco foi através disso. Ah, olha só. Se eu não tivesse hoje, né, naquela época, né, se eu não tivesse trabalhado no telemarketing, eu não fui contratado no banco, passei um processo seletivo, tanto que foi rápido. Ela falou assim, cara, eu falei, por que você me contratou? Ela falou, cara, você tinha uma boa conversação, você trabalhou num telemarketing, cara, você ficava todo dia falando a mesma coisa. Então, provavelmente aqui você ia se adaptar. Te deu desenvoltura. Você ia se adaptar muito bem. Que legal, cara. Aí foi quando eu entrei no banco, e aquilo, né? E quantos anos você tinha quando você tinha 18 anos. 18 anos. Tinha acabado de entrar. Entrei como jovem aprendiz. Ah, tá. Aí eu entrei como jovem aprendiz e aí eu lembro que minha família ficou tudo felizaço, né? Imagina, que legal, né, meu? Trabalhando no banco, nossa, tal. E principalmente pra mim, né, que vindo de periferia, tendo a oportunidade de trabalhar dentro do banco, Pô, muda a nossa vida, tanto né, que, quando eu fui participar do processo seletivo, o pessoal falava assim, cara... chegar no processo seletivo lá, eu nem sabia que eu tava indo pro processo seletivo do banco. E o pessoal... quem é que vai pro processo seletivo do banco? Fiquei quieto. Falei, não é eu. É outra pessoa. Aí ele falou assim, você vai pro processo seletivo do banco? Aí eu falei, não, é pra esse processo aqui, moço. Ele é do banco. É do banco. Falei, beleza, mas era uma coisa meio surreal, né? Você nem fazia ideia do que tava acontecendo. Entrar num banco, é coisa que eu falava assim, não, eu não vou conseguir fazer, não é pra mim, né? Eu não tinha referência próxima de mim. Tá. E pessoas falavam assim, você pode ir. Era uma realidade muito nova. Diferente. Eu... te cortar rapidamente, assim, eu também comecei novo, comecei com 14 anos também, e eu tava até falando isso com o Gu, o Gu é meu primo também, né, e a gente falando da minha irmã, né, talvez dessa parte da família principalmente, que ela é a neta mais velha, onde começou a ter alguém formado no ensino superior. Não tinha. Foi exatamente isso. Da minha irmã, cara. Tanto que da parte da minha família, na parte principalmente de pai, ninguém tinha. Então eu falei, cara, vou ser o primeiro aí a entrar na faculdade, vou fazer isso aí, né? Já é uma coisa muito... Já vou pra cima disso aí. Tanto que quando eu consegui entrar no processo seletivo ali do banco e tudo mais, entrei, eu falei, entrei num banco bom, né? Eu não sei nem se eu posso falar o nome do banco aqui. Claro que pode, claro. Tem no Banco Itaú. Que legal, pessoal, cara. Você tá no Banco Itaú, trabalha aí e tal, vai pra cima, faz carreira, né? Então não falava isso, faz carreira dentro do banco. Então eu entrei como jovem aprendiz, eu falei, cara, vou fazer carreira dentro. Aí, né? Passou 7 meses, já consegui virar estagiário. Falei, cara, o que eu preciso fazer aqui pra poder virar analista, fazer alguma coisa e tal. E isso tudo cursando publicidade. Tudo cursando publicidade. Mas era assim, né? Eu tava cursando publicidade, o pessoal falava, é difícil conseguir estágio. Né? Você vai trabalhar numa agência, você vai, se lascar de trabalhar, não vai ganhar nada. O pessoal só falava isso, cara. E o pior não é nem isso. O pior é quando eu escolhi fazer isso aí, eu lembro até hoje, na sala de aula, né? Na escola, assim, cara. O último ano, todo mundo, você vai fazer o que de faculdade? Você vai fazer o quê? Aí o pessoal, não, fazer isso. Aí eu decidi fazer publicidade. E tinha um amigo meu que tinha falado que ia fazer publicidade. Aí o professor, você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer publicidade e propaganda. Aí meu amigo, juro pra você, ele falou assim, cara, você vai morrer de fome? Eu falei assim, caramba! Eu falei, você não ia fazer publicidade e propaganda? Ele falou, não vou fazer mais não. Ele falou assim, cara... Ele já tinha desistido. Ele já desistiu. Né? Aí eu lembro até hoje que meu professor, agradeço ele ter falado aquilo, né? Porque ele olhou pra mim e falou assim, cara, na verdade é assim, se você tem que fazer aquilo que você ama. E eu tenho certeza que em algum momento você vai ser muito bem remunerado por isso. Eu falei, então eu vou fazer isso aí. Claro, assim, todo mundo ao meu redor não falava, faz sua cara, né? Mas faz sentido você fazer publicidade e propaganda, porém, faz carreira no banco. Então era isso, né? Então você ia testar, ver como que a vida ia te Tanto que eu entrei mostrar os caminhos. Eu entrei numa área do banco
que quando eu virei analista, que era a área de automação, né? Eu fazia automação, mexia com SQL, BI, aí eu fui aprendendo isso, mas eu fui aprendendo isso em casa porque eu queria ser efetivado. Então eu chegava e falava, você foi estudar pra... Falava, o que eu preciso aprender? Aí ele falou, não, aprende isso aqui. Eu falei, pô, beleza. Então chegava em casa, depois da faculdade, ficava estudando o negócio pra poder fazer programação, né? Pra criar código, um monte de coisa e tal. E aí eu lembro que era até engraçado, né? Porque eu criava tudo, aí tinha o front-end, aí quando eu mostrava o pessoal falava, caraca, olha o visual disso aqui, ficou muito bom. Eu falava, porque isso aqui eu gosto de fazer. Essa parte visual aqui eu já curto, Já né? tô aqui familiarizado. Aqui, ó, do cliente, eu gosto. E o pessoal zoava, eu falava, mas esse aqui eu gosto. Até que chegou um momento que todo mundo passou, né, pela pandemia. E por incrível que pareça, eu tive a oportunidade de abrir minha agência na pandemia. E foi bem nesse período aí. Assim, quando eu decidi, eu ainda estava no banco, né? E tem o meu sócio, que é o Tauan. Ele já trabalhava na área, né? Ele é designer autônomo. Tá. E quando foi no finalzinho de 2019, eu falei, cara, olha que curioso. Que louco, né, meu? Eu falei, cara, eu gosto muito de trabalhar no banco, vou continuar. Porém, eu comecei a me encantar pela área de vídeo. Completamente que curioso, relacionada à publicidade, propaganda. Aí comecei a me encantar. Me encantei pela área de vídeo, falei, cara, vou abrir minha produtora, né? Por fora, continuando trabalhando no banco, vou abrir minha produtora. Mas vou ter essa, né? E aí eu comecei cabeça a estudar. de empreendedor, né? Então, e um negócio doido, porque na minha família não tem empreendedores. Mas é uma coisa da sua natureza, né? É um tá negócio dentro de flui você, né? De dentro, você fala assim, cara, não tem como, né? Quero fazer isso aqui, tô trampando no banco, mas vou fazer exatamente. Eu falei, não, vou fazer isso, né? E aí eu comecei a estudar sobre como fazer isso pelo celular. Não tinha condição de comprar uma câmera na época. Tinha condição de ter um celular ali pra poder gravar e fazer o que eu conseguia, né? E aí foi na época que começou a lançar os gimbals, né, que tinha. E aí eu falei, vou comprar um e tal, comprei um. Aí o meu sócio, ele pegou e falou assim, cara, vamos trocar uma ideia. Eu falei, vamos. Fui na casa dele e, cara, vou falar pra você. Vocês eram amigos? Amigo. Conhecido, assim, tá. conhecido. E ele falou, vamos lá na minha casa. Eu falei, beleza. Eu moro ali em Diadema, né? Tá. A agência é em Diadema hoje em dia, né? E eu moro ali em Diadema, só que ele morava na parte da periferia. Ali bem, assim, tanto que nós chegávamos na casa dele, ele morava num quintal, a casa dele era a última, cara. Tá. E aí eu lembro que eu cheguei lá e ele falou, vamos se juntar aí, fazer um trabalho junto. Eu falei, bora. Só que aí, tipo, a minha visão era assim, né? Muito sonhador, né? Novo, ainda sou muito novo, mas... Pô, você era mais novo ainda, né? Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos fazer isso aí acontecer. E foi isso, cara. Eu falei, vamos pra cima. Nem sei se eu tô entrando em outras perguntas aí. Não, mas quero te ouvir, velho. É isso. E foi nessa loucura, né? Quando ele falou assim, vamos pra cima, eu falei, vamos. Eu falei assim, segunda-feira a gente tem que trabalhar junto. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, então, não tem a sala aqui da sua casa? A gente vem pra cá e trabalha junto. Só que eu falei assim, eu vou chegar lá, tipo, 6 horas da manhã, trabalho até as 9 horas da manhã, né? Depois vou pro meu trabalho no banco. Minha estratégia. Fiz isso uma semana. Era essa a ideia. Essa era a ideia. Pra não sair do banco. Exatamente. Aconteceu isso, passou menos de 7 dias, estourou a pandemia. Caramba, foi bem ali. 7 dias, estourou a pandemia. Juro, eu acho que, se eu não me engano, foi em março, né? Eu acho que foi em março, dia 15 de março. Eu lembro que dia 23, pessoal, ninguém pode mais sair de casa, tá assim. E aí na hora eu falei assim, e agora, né? Eu falei, pô, tô tentando iniciar um negócio com um cara aqui e tô no banco, o que vai acontecer? Ele lascou, né? Não tem o que fazer. Aí foi quando ele falou assim, vamos fazer assim. Vamos ir tocando como que dá, né? Eu falei, beleza. E aí o banco falou, você vai ficar de home office e tal. Eu falei, beleza, então. Aí eu juntei o útil ao agradável, aí né? deu pra... Facilitou que você ia ser assim, um trampo danado, mudou surreal, um pouco a história. Surreal. Tanto que eu ficava com o computador aí eu ganhei um computador, né? Eu ficava com o computador da agência, né? Que não era agência ainda. Que era só nós dois. Era o seu projeto iniciando ali. O nome já era SEO, né? Só que era SEO Comunicação Visual, né? Tá, vocês começaram assim. Que legal. E eu lembro que eu ficava com esse computador aqui e o computador do banco aqui. E fazendo os dois. O dia todo. E, cara, é uma correria. Se desdobrando. Tanto que eu falo pra ele, cara, foi uma doideira, mas foi uma doideira, assim, que eu falo que eu hoje, olhando de fora, falo, eu não faria. Mas, por exemplo, eu lembro que na época da pandemia só tinha eu e ele na rua, indo pra lá e pra cá. E eu falava, cara, mas ele era foi muito doido, né? Porque apesar de alguns mercados, e claro, cara, foi muito ruim, né, o que aconteceu, mas alguns mercados quebraram. Só que esse nosso mercado, as pessoas viraram o olho pra isso e falaram assim, preciso disso. Preciso disso muito. Preciso alavancar. Eu nunca olhei pro digital. E a gente, é só olhar pro digital, né?
eu tinha um pouco da visão de publicidade, mas eu falava, meu, digital é o que tá crescendo. Então todo mundo começou a olhar É pro o digital. momento. E você, acho que assim, também pelo fato de ser tão jovem, o digital tá enraizado no seu modo de viver, eu diria, né? Exatamente Ó, isso. olha que curioso, ó, você tem a idade da Gax, cara. Caraca. Eu fundei a Gax em maio de 2000. Né? Nossa. A data da Gax, que eu fixei... A Gax é mais velha que eu. Tre- Eu nasci em junho. A Gax é mais velha que você, um mês. Olha só. A Gax é do dia 13 de maio de 2000. Caraca. Então, eu quero pegar um paralelo, assim, uma reflexão curiosa aí, que assim, você é nativo do digital, né? Então, acho que o digital é uma extensão do seu pensamento, né? Eu, quando chegou a pandemia, e o meu negócio estava muito, principalmente naquele momento, a Gax ainda tem essa força enorme no live marketing, mas naquele momento estava muito. Nossa. E aí estourou tudo, e agora? Né? E você, muito pelo contrário, você estava no momento certo, cara. Exatamente isso. A gente estava no momento certo. Que legal. E eu tinha uma visão, né, que eu acho que hoje... eu acho que algumas pessoas, naquele momento, teve algumas visões. Algumas pessoas foram espertas e mostraram isso para todo mundo e ganharam visibilidade, né? Mas eu tive uma visão ali naquela época, né? Que eu falei assim, cara, tô iniciando uma empresa que eu vou aparecer no digital. E eu já sabia o que tecnicamente no digital daria um pouquinho certo, né? Mas eu falei assim, cara... Falei pro meu sócio, ele falou assim, a gente trabalha home office, cada um na sua casa. Eu falei, não. Falei, pensa assim, eu tô inovando, né? Tô criando uma empresa que na nossa cabeça era muito grande. Então, eu tô criando uma empresa top. Perfeito. E eu tô querendo mostrar para as pessoas isso. Como que eu vou mostrar na rede social? Aí o meu sócio, eu lembro que na época ele falou assim, pô, mas a gente já trabalha bem aqui, assim, de casa. Você trabalha na sua casa, eu trabalho na minha. Eu falei, cara, imagina a gente aqui no escritório, né? Imagina a gente aqui na sala da sua casa, e eu pego o celular e falo assim, fala, pessoal, a gente tá aqui no escritório da CEO e falo isso. Eu falei assim, eu tenho certeza que as pessoas falam, caraca, os caras têm uma empresa. Dito e feito. Eu falei pra ele, vamos. Ele falou, mas na onde? Eu falei assim, pega essa sala aqui sua. Ele pegou a sala dele, tinha sofá, um monte de coisa, tirou tudo. A sala da casa, né? Aí eu até brinco, né? Eu falo que o nosso investimento na agência, as pessoas falam, não, tem que ter investimento. Nosso investimento foi R$43. Por quê? Porque a gente comprou uns parafusos, pegou uma madeira velha que tinha lá na igreja, cortou ela, fez os pallets tudo em um dia, parafusou tudo e colocou a mesa, bancadinha. E foi isso, o investimento que a gente teve. Eu falei assim, cara, vamos começar a gravar vídeo, vamos começar a aparecer. Eu lembro que a gente aparecia tanto que as pessoas falavam assim, as pessoas que iam na casa dele falavam, parece que isso aqui é gigante. A forma que vocês mostram no vídeo, a forma que vocês ficam aparecendo nos stories, parece que é gigante. E as pessoas falavam assim, mas você tem uma empresa. Tanto que é engraçado, né? Você começa a empreender assim, as pessoas começam a falar assim, não, você tem dinheiro. Fala, gente, meu primeiro contrato que eu tive com um cliente que eu fechei, assim, que a gente fechou, o cliente de pagar, ele chorou pra pagar R$140. Mas ele chorou, você não tem noção, ele chorou pra pagar R$140. E ele era lá no Tatuapé. Caramba, longe ainda. Cara, às vezes ele queria que eu ia pra lá, eu tinha que ir atrasado, eu tinha que pegar um Uber, já dava R$100. Já dava 100 conto, já ia o FII, mano. Não tinha que fazer, mas eu falava, não, vamos fazer. Essa é a vida, né? E a visão era muito doida, né? Porque a visão que a gente tava assim, eu acho que você também, quando iniciou, devia ter essa visão também, tipo, eu vou fazer por enquanto de graça, mas quando eu ganhar visibilidade eu começo a cobrar. Velho, eu tenho essa visão todo dia, mano. Exatamente. Essa é a vida. Essa é a vida, exatamente isso, cara. E foi surreal, cara, assim, de verdade. Eu falo que pra nós foi uma experiência grande, mas é o desafiador. De muitos negócios que nasceram na pandemia, a gente viveu, principalmente em negócios digitais, a gente viveu algo que era digital explodindo pra todo mundo. Teve um boom ali, né? Um momento muito bom. Buscando, todo mundo isso. Agora que tá voltando ao normal, a gente, que era empresas digitais, digamos assim, estamos se tornando empresas mais normais, digamos, né? Tem que abranger outras coisas, né? Então agora a gente sente o que realmente é você ter uma empresa, o que é realmente você ter uma agência, né? O que é você comunicar de uma outra forma, né? Os eventos voltaram, as coisas estão acontecendo. Então o desafio pra nós é agora. Tá nesse momento naquela agora. Naquela hora tá todo mundo buscando. Todo mundo queria saber, queria fazer uma foto, queria fazer um vídeo. Todo mundo queria entrar nas redes sociais, entrar nos stories, todo mundo queria. É verdade. Então era fácil conseguir um cliente, assim, entre aspas. Claro que o pessoal já tinha muitas empresas que faziam isso, mas o pessoal não queria pagar muito, né? É lógico também, né? Pô, eu lembro que era engraçado que no fundo de quintal ia clientes lá
que tinha grana. Eu falava, meu, como que um cliente tá descendo aqui nesse fundo de quintal? Não tem que como. Da hora. Pô, é um fundo de quintal, e os caras sentavam lá. Não tinha nem cadeira, né? Porque a nossa cadeira foi tudo arranjada. Tanto que lá no nosso escritório hoje, nosso escritório tem uma cadeira, que é aquelas cadeiras de boteco. Então, tá assim, catuaba forró na cadeira. A gente pendurou ela no escritório, porque foi a primeira cadeira que a gente sentou. Muito bom. Primeira cadeira que a gente sentou, que legal, cara. Eu falo pro meu sócio, hoje nós temos uma cadeira legal pra sentar, mas a gente sentou ali. A gente já sentou ali, né, meu? A gente até brinca, né? Fala pro pessoal, vou fazer uma dinâmica aqui com o pessoal vai contratar. Vou colocar 2 cadeiras, a boa e a de boteco. Se a pessoa escolher de boteco, tá top. Tá top. Tá sabendo bem. Mas foi uma loucura. E, tipo, os clientes desciam até lá no escritório pra falar de clientes que faturavam bem, né? Eram de outros ramos. Pô, faturavam bem e eles conversando de igual para igual. Eu falava pro meu sócio, cara, a gente conversava, né? Tem uma coisa errada aqui. Como que a gente tá conversando com esses caras? Como que a gente quer cobrar, sendo que a gente não tem para cobrar? Né? A gente não mostra, a gente tá no fundo do quintal. Essa é a verdade, né? E a pandemia, ela veio... A gente, na nossa visão, a gente falava assim, cara, vai demorar muito pra gente sair daqui. Então, pô, eu acho que dá pra ficar aqui muito tempo, né? É porque era muito incerto aqueles tempos, né? Não dava pra saber muito o que ia acontecer tudo pra isso, frente, né? Eu tava no banco. Tem isso Olha também, que doideira. É verdade. Tudo isso eu ainda tava no banco. E você tava no banco. Não, aí a maior doideira é isso, porque eu tava no banco e fazendo tudo ao mesmo tempo, e eu acho que ali travou a veia empreendedora, né? Putz, que demais, cara. E aí eu comecei a falar assim, cara, agora tem um toque de Midas, tudo que eu toco vai virar ouro. Vou empreender, vou fazer, vai dar tudo certo. Vou que vou, né? Vou que vou. Não é bem assim. A verdade é essa, né? Então eu fui descobrir as verdades do que é empreender. E a gente, como agência, a gente ia fazendo algumas coisas, eu falava, caraca, meu sócio, ele tá apostando. Eu não sentia que eu tava apostando. Tipo, realmente apostando. Né? Eu sentia que eu tava investindo ali. Mas eu tinha meu salário fixo. Eu tinha um VR que caía ali todo mês. Né? Claro, é facilitável ter algumas mordomias de arriscar mais algumas coisas, mas eu não tava sentindo o que era empreender. Tanto que eu lembro que na época que eu saí do banco, foi no final do ano, no final de 2020, eu decidi sair porque eu falei, cara, eu não tô apostando de verdade. É isso aqui que eu quero viver, é isso aqui que eu quero fazer pra vida. Eu me encontrei, né? Tipo, na faculdade eu já tinha me encontrado. Eu já falava assim, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Já me encantei aqui, isso. Né? Não, quando eu fazia a escolha que eu queria. Eu fazia os trabalhos da faculdade, eu ficava doido. Eu falava, cara, isso aqui é muito bom. Muito legal. Pô, fazer os eventos da faculdade que tinha lá na época de montar aquelas campanhas fazendo na faculdade mesmo para as pessoas interagir. Sim. E eu falava, cara, ao mesmo tempo que eu tô sendo o publicitário que pensa em tudo, ao mesmo tempo eu também tô sendo engenheiro, que eu tenho que pensar em tudo que vai funcionar aqui. Tem um pouco de tudo aí na história. De tudo ali, eu falava, cara, você fazia facu onde? Fazia na Uninove. Na Uninove, na Uninove, ali na Vergueiro. Tá. E era doideira, né? Saia de casa, já ia pro rolê, trabalho, né? Pra gente que é do ABC, né? Tudo é longe. Tudo que não está no ABC é longe. Eu falava que era de Diadema, o pessoal, você é da onde? Diadema, tá doido, não dá não. Era longe demais, cara. Entendo bem. A gente que é do ABC sofre isso, né, velho? Que isso, velho. Não tem como não. E tipo assim, assim, no ABC, é o que eu vejo, né? O ABC, ele é muito grande. Só que Diadema, ele não era algo evoluído. A visão que o pessoal tinha de Diadema, e ainda tem um pouco, é uma visão, tipo assim, um lugar que, pô, as pessoas são assaltadas, as pessoas que acontecem um monte de coisa, e a visão que todo mundo tinha. Tanto que quando a gente começou a agência, a gente falava, eu saio daqui, vou pra São Paulo, vou ter uma agência... vocês chegaram... que acho que todo mundo que é da ABC tem esse tipo de reflexão em algum momento. Exatamente. Eu lembro, te cortar um pouco, mas pode falar. Você me falou uma coisa que me lembrei de uma... Quando eu fundei a Gax, as pessoas que achavam que poderia dar certo, das que... Exceto minha família e tal, tô falando gente distante, sim. Enfim, né, que não tem tanta conexão com a gente e tal, enfim. Falava assim, mas você vai montar uma agência em São Caetano, velho. Tipo, as pessoas trabalham, saem daqui para trabalhar em São Paulo. As coisas estão aqui, muito pequeno, não tem cliente, não tem opção. Mas eu falava assim, mas meu cliente não precisa estar aqui em São Caetano, né? Claro. Quem que eu vou ter de cliente aqui? Eu nem pensava nisso, cara. Eu pensava no seguinte, eu levo 2 horas para ir para a agência. Eu trampava numa agência na Vila Madalena. É isso que eu pensava assim, eu levo 2 horas para ir para lá. Caraca.
né? Depois para voltar, eu voltava de madrugada, voltava em 40 minutos, 1 hora, que seja, sem trânsito, mas ainda assim, era um rolê. Eu falava, eu vou montar minha agência aqui e vou atender cliente X no mundo inteiro. E era um momento de plena ebulição, de internet e tudo, então eu achava que realmente, graças a Deus, aconteceu. Que não ia ter barreira, principalmente por causa da internet. Não ia ter barreira. Né, ano 2000, né, aquela coisa, você não sabe o que é isso, mas assim, era um negócio, nossa, o ano que vem os carros estão voando, eram umas coisas assim. Não exatamente, mas era daqui 5 anos, tá? Em 2000 talvez tivesse alguém que falasse assim, em 2010 os carros estão voando. Certeza que era isso, cara. Fatalmente. Enfim, então assim, eu pensava assim, não vai ter barreira. Sim. E até foi real, porque assim, eu vou te dizer, raríssimas exceções, eu quase não... durante uns 15 anos, eu não tinha cliente aqui no ABC. Sim. Assim, tanto cliente. Era só trabalho pontual e tal, e pouco. Sim. Porque, por causa de cultura também, Sim. as grandes marcas, as grandes empresas aqui, principalmente indústria, ainda falando daquela época, hoje não, né? A gente tem... A maioria das empresas são de serviços, mas antigamente a maioria era indústria. Exatamente. A indústria jamais pensava. É uma coisa que você já deve ter até ouvido o Bona falar, assim, que um pouco disso, o papel do ABC Com fez com que isso acontecesse, né? Sim. Enxergassem as agências daqui. Porque, imagina, se você era uma indústria, sei lá, a GM, Sanca, ou aqui no ABC, Volks, Mercedes, sempre, que é até hoje, sempre agências grandes e fora daqui. E se tinha uma empresa aqui que nascesse aqui e ela crescia, e quando ela sentia a necessidade de uma agência, eu vou em São Paulo buscar uma... Então, quer dizer assim, a gente nunca nem imaginava. Então, assim, ter... a visão que tem da ABC exatamente, essa. Né? Exatamente. É essa. E cara, a visão que querendo ou não, eu também tinha, era de olhar e falar assim, eu vou sair daqui, né, tal, beleza. Aí aqui. você pensava nisso, tô na ficava periferia, vou pra onde? E é um negócio muito doido, porque você, querendo ou não, apesar de estar ainda saindo da faculdade ali, né? Eu falava, mas se eu for para São Paulo, a competitividade é gigantesca. E aquilo, né? Na faculdade, hoje em dia, na faculdade, tem pessoas lá da agência que estão cursando, você vê eles falando sobre marketing digital, você vê eles falando sobre um monte de coisa digital. Uma realidade, É uma realidade muito legal. Mas quando eu tava fazendo ainda, não. O pessoal não falava sobre isso. Os professores estavam começando a estudar para poder trazer em matéria sobre isso. Né? Os professores batiam falando que o Whindersson Nunes não era famoso. Né? Curioso. E falando, não é. E para vocês que eram alunos, já era, porque isso já era a realidade de vocês. Mas não era visto como algo profissional ou algo que pudesse interferir em marca e propaganda de modo geral. Né? Não tinha essa visão de, o influencer, ele impacta aqui a marca vai ser ele vai ser um endorse, né, do futuro. Cara. Então, não tinha essa visão. Que louco, né, meu? E era muito louco que a gente tava num momento onde a gente via isso, os professores traziam outras coisas, e a gente ficava, mas peraí. Né? O professor, ele entrava na sala e só queria falar do 4P do marketing. Olha isso, né? Só isso, entendeu? Ele só queria falar disso. Então, a gente fala, mas... Aí, às vezes, quando a gente conseguia na aula ali colocar alguma coisa a mais, aí tinha alguns professores mais novos que pegavam. E eu lembro quando eu descobri, né, que o pessoal falava assim, né, beleza e tal, mas sabia que pra poder entrar na profissão aí de publicitário e tal, você não precisa da faculdade, né? Eu falei, como assim? Eu tô aqui ralando. Você tá falando pra mim que eu não preciso. Eu vou ficar aqui 4 anos e você tá falando que tecnicamente eu não precisa? E não, tecnicamente você não precisa. Se você tiver uma boa experiência e tal, você não precisa necessariamente da faculdade. Aí foi quando eu entrei num conflito. Falei, para a faculdade? O que eu faço? Dá até uma coceira. Aí eu falei assim, não, vou concluir pra poder abrir algo na minha família, né? Eu sempre falo no meu Instagram, falo isso. Cara, eu iniciei algo ali. Falei, eu preciso ser o primeiro. Sem dúvida. Preciso ser o primeiro. Muito legal, muito legal. Abrir e finalizar a faculdade e falar assim, vamos lá, pessoal, meus primos mais novos, minha irmã, e falar assim, cara, vai lá. É assim. Faça faculdade, é possível. Porque apesar de eu estar... você falou uma coisa muito importante, velho. Você tem razão. Apesar de eu estar empreendendo, eu creio que não é todo mundo. É isso aí, exatamente. Claro que não, né? E hoje tá muito fácil, né? Falar que, não precisa de faculdade. Não faz faculdade, vai empreender, vai fazer isso. Cara, tem gente que vai empreender, tem gente que não. É muito relativo, né, cara? É muito relativo. Exatamente. E
uma coisa que eu sempre falo com os meus primos e tal, a gente que, ninguém é herdeiro, ninguém teve muita oportunidade aí, velho. Então, assim, a gente só tem um caminho nessa vida para poder melhorar a condição que a gente tem, que é estudar. Exato. É isso, cara. É isso. Desde estudar na escola, como estudar a parte, né, os extras, né? Porque é adquirir conhecimento. É exatamente isso. Isso muda a história. Não, muda o jogo. E é um negócio doido, né? Porque eu falo que depois que eu comecei a empreender, iniciei a agência, começamos e tudo mais. E olha que negócio doido, né? A gente não tinha visão de agência. Nossa visão era uma visão muito social media. Social e vamos fazer isso. E é muito ligado, muito digital, né? Muito. Né? Tanto que eu lembro, pra você ter uma noção, o logo da nossa agência é uma foquinha, né? Sim. Tanto que o meu sócio, quando ele foi criar o logo, ele não pensou. Ele visualizava uma agência. E o Tauan já era criativo, né? Ele já vinha do design, ele tinha o que ele chamava CEO Web Digital. Tá, né? Então ele já tinha essa vibe e tal. E aí ele falou, eu só cuido aqui, faço o site e tal, mas ele visualizava uma agência. Quando a gente conversou, a gente, vamos sair desse web digital, vamos pra CEO Comunicação Visual. Beleza, só que todo mundo achava que era gráfica. Que era alguma coisa que fazia de somente comunicação visual. Colocar comunicação visual, o pessoal achava que era isso. Era isso. Aí eu lembro que o nosso logo, ele era uma foca, ainda é a mesma foca, só que ele tinha um círculo em volta da foca. Né? Era uma caixinha de comunicação visual com umas letras bem diferentes, né? E aí eu lembro que quando a gente conversando, já fazia um tempo, eu tava pensando em sair do banco e tal, vou sair e tal, beleza. Aí quando eu decidi sair, virou o ano, virou 2021. Tava fluindo muito bem, tava com bastante cliente, falou, vamos pra um escritório. Primeiro momento, né, jovenzão, a gente falou, vamos alugar uma casa, a gente mora nessa casa. Que da hora, né? Agência. Bora. Muito bom. E tipo assim, eu sou meio doido, então eu falei, bora. Vou morar. Eu já cheguei avisando pra todo mundo. Eu falei, vou morar com... Chegou em casa, mãe, vou mudar. Vou mudar, vai ser isso. E acabou que não foi, né? A gente, falou, é melhor não. Calma. E aí a gente conseguiu um escritório no centro de Diadema. No centro. Tanto que o nosso escritório, ele é uma sala comercial, 2 andares. Que é onde é hoje? Que é onde é hoje. Que eu vejo as imagens lá. Isso, que é onde é hoje. Da hora. Ele é 2 andares, achadíssimo, e ele é em cima do cartório de Diadema. É no centro Na do Alda? centro. É na Alda, não? Não chega a ser na Alda. É na Silva Donini ali. Tá. Assim, é o centro de Diadema. Qualquer pessoa que você falar em Diadema, sabe onde é o cartório, você conhece sabe onde ali. E aí a gente conseguiu ali. Sem dúvida, cartório. Conseguiu ali. E quando a gente conseguiu, que legal, vamos pra lá, que bora. Legal. Só que é aquilo, né? Como a gente era muito social, a gente não tinha visão futuro, então nossos contratos não tinha previsibilidade. Eu não segurava meus clientes, né? Eu acho que é um erro do que a gente tinha, né? A gente, eu confio no cliente. Eu confio que ele vai me pagar todos os meses certinho. Às vezes não acontece, né, cara? Não acontece. Essa é a verdade. E aí a gente falou, bora, tal. Aí a gente, pulou pra dentro de um escritório, fechou o contrato, vamos pra cima. Porque assim, sobrou um valor, né, pra nós. Falou, estamos com um cliente. Vocês estavam com as finanças organizadas, agora tem um né? valorzinho, bora colocar no bolso? E aí eu falei, mas a gente vai continuar aqui no fundo de quintal? A gente vai continuar aqui? Talvez aqui a gente cobre X. Se a gente for pra lá, a gente vai cobrar X. Então, vamos. Aí meu sócio, encontrou lugar, a gente foi pra cima, conseguimos entrar no lugar. E aí a gente falou, agora correr atrás. E isso é o quê? 2021? 2021. Começo do ano. Não tinha nem completado um ano ainda de agência. A gente falou, vamos pro escritório. Não, vai dar certo, vai dar super certo. Começou, foi janeiro, fevereiro, março. Deu muito certo. A gente fechou alguns clientes, os nossos contratos duplicaram. Que legal, Foi muito legal isso. E os contratos duplicaram por conta do ambiente que a gente tava, né? Só que a gente ainda era muito... somente a agência que faz social. Somente isso. E aí a gente falou, tem alguma coisa errada. Tanto que a gente entrou numa... É criativo, né? A gente tem aquelas brisas meio doidas que entrou no negócio. A gente falou, mas já reparou no nosso logo? O nosso logo, ele não comunica com aquilo que a gente quer. E vocês começaram... Começou, tanto que a gente mudou a identidade visual da empresa, né? E aí a gente tirou o círculo. E a gente fala, né, que a gente tá colocando uma foca ali, aquela foquinha dentro do aquário. Que era somente do social. Legal. Tanto que a foca, né? O nosso objetivo com a foca é que ela possa desbravar o oceano. Muito bom. Tanto que nós colocamos nosso brand em tudo, cara. E a gente fala, a foca ela tem que desbravar o oceano. Ela tem que entrar em cada vez mares mais profundos. E a gente tava colocando ela dentro de um aquário, que era somente do social. Sendo então, que a publicidade tem um monte de outras abriram coisas. Ela pro mundo. Aí a gente falou, vamos abrir, vamos fazer um monte de coisa. Claro que é muito forte isso hoje em dia, muito forte. Muita empresa procura por isso, sim, pra nós. Sem dúvida. Porém, a gente abriu um leque.
E pra mim era um sonho, porque eu ainda tava cursando a faculdade, tinha largado o banco, vamos pra cima, tô vendo a minha agência avançando. Tanto que era engraçado que eu chegava na faculdade, o professor dando uma aula, eu já sabia o que ele tava falando. Você já tava acelerando, né? Tô aplicando isso aqui. Professor... E, velho, me fala uma coisa. Quando você chegou em casa e falou assim pros seus pais, vou sair do banco. Aí foi a doideira. Esses dias na rede social lá me perguntaram, como que você decidiu que você ia empreender, né? Qual foi o dia que você teve certeza? Aí eu postei uma foto lá, e a foto tá eu apontando assim pra máscara da Seal, né? Porque pandemia, eu tô dentro do elevador do banco, logo do banco atrás, eu tô apontando aqui, eu falei assim, nesse dia, que foi o dia que eu entreguei o computador lá de demissão, foi no dia que você... Foi o dia que eu falei, isso aqui que eu quero viver essa agência aqui. Mas eu já tinha falado com meus pais antes, eu falei, cara, eu quero empreender, quero viver isso aqui. Eles já vinham vendo você fazendo as duas atividades, exatamente, ele via fazendo as duas atividades e tal. Só que aquilo, não é uma conversa fácil. Porque eu tô saindo de um banco pra empreender. Exato. Duas coisas que minha família não viveu. Trocando o certo pelo incerto, exatamente. Né? E quando eu tive que conversar com eles, eu falei, tô E uma coisa que eles não viveram aí, como que eles vão entender uma coisa que não... Exatamente. Né? A primeira coisa que meu pai pensou, ele falou assim, mas e o VR? Tipo, vai perder o VR? Foda. Eu falei, então vai perder o VR. É isso, entendeu? Seu pai é um bonzinho, cara. Seu pai é um bonzinho. Não, assim, eles me apoiam muito, cara. Me apoiaram muito, 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 muito. Minha mãe é mais doida, né? Então, minha mãe, ela é muito nova. Eu sou novo, mas minha mãe é muito nova. Minha mãe, ela me teve com 15 anos. Tá, ela é bem jovem. Eu tenho 46 anos, então eu não sei fazer conta porque eu não sou de exatas. 37. Sua mãe é mais nova 37, que eu, velho. 37. Muito jovem. Muito nova. Então que legal. Ela já, tipo assim, filho, tem certeza? Eu tenho certeza, ela então vai pra cima. Eu falei, então beleza. Só que aí eu não tomei a decisão. Aí, já dá pra saber geneticamente de onde vem a sua ousadia aí. Exatamente, né? Foi daí. E aí eu falei, fechou, né? Só que eu continuei ainda trabalhando e aí foi quando o meu chefe me chamou de canto e falou, cara, tô vendo que você não tá na vibe, tô vendo que não tá no seu momento, vejo que você tá buscando outras coisas, você cursa outras coisas, talvez seja o momento de você sair. Eu falei, vocês estão me desligando? Ele sim, eu falei, opa, vou pegar todos os benefícios, graças a Deus. Dá pra segurar uma onda aí. Né? E aí e o muito engraçado que no dia que aconteceu isso, foi o dia que eu, conversando com meus sócios, falei, cara, eu preciso apostar tudo. Eu sinto que eu preciso viver realmente o empreendedorismo. Eu preciso viver me dedicar, né? Quando você fala isso, que é o lance de dedicar com muita força, muita, né? Assim, full, muita, né? Dedicação total. Viver isso o tempo todo, pensar somente nisso, não se preocupar com outras coisas. Falar, eu tô fazendo isso aqui acontecer. Preciso fazer isso aqui acontecer. Foco e tudo, total. Né? Objetivo. Tanto que a gente, pra nós, era natural virar noite trabalhando ali, fazendo trabalho, job de cliente e tal. Frenético, vamos pra cima, vamos fazer isso aqui acontecer. E aí foi uma conversa complicada. Foi mais complicada ainda por causa da minha namorada na época, que hoje é minha noiva, porque ela falou, você tá largando o banco, você é maluco, caramba, você não pode fazer um negócio desse. E aquilo, né, eu entendo a visão de algumas pessoas, porque, eu tô saindo de um trabalho bom pra empreender. E basicamente quando as pessoas veem você empreendendo, naquilo que você ama, as pessoas falam, mas você tá achando que a vida é fácil? Você quer empreender naquilo que você ama? Não, às vezes você tem que fazer o que você não gosta pra ter dinheiro e, né? Depois de um tempo você faz isso aí, quando você tiver grana. E então eu tinha muito conflito com isso. Mas é mesmo. Eu entendo, é assim mesmo. Esse era o conflito, meu velho. Então eu tipo assim, eu não sabia o que fazer. Eu falei, mas eu quero viver isso aqui. Mas eu quero, né? Eu vou fazer isso aqui acontecer. O desejo é mais forte, muito mais né? forte. Aí quando eu fui desligado, eu falei, então isso aqui eu vou fazer vingar. Eu vou fazer isso aqui vingar e vai dar certo. E aí você vai atrás de cliente, toma não, e faz isso, faz aquele, cliente te demite. E fui passando pelas experiências de ter agência. Só que eu e meu sócio, a gente sempre teve uma visão muito assim, eu tenho que criar uma empresa. Não somente eu ser o empreendedor o tempo todo, eu agência, somente isso. Vamos contratar um designer. Vamos colocar um designer aqui, né? E nem contextualizei com isso tudo que a gente tá falando, né? E nisso eu comecei a entrar dentro da área de vídeo, fui conduzindo o vídeo melhor, consegui né, comprar... Você foi se aprimorando aí também. E tal. Só que aquilo, né? A gente era um modelo comissionado entre meus sócios. Então, quanto mais cliente você fazia, você recebia uma grana. E aí eu falei, só fazendo vídeo, não tem muito cliente de vídeo ainda, eu vou ganhar nada. Não, vou aprender design, vou aprender isso, vou aprender aquilo, vou aprender tudo. Aí eu fui aprendendo tudo pra pegar mais trampo, pra poder ganhar dinheiro. Falei, vamos pra cima. E aí foi engraçado que nessa época a gente falou, sobrou grana de novo. Em março de 2021. Sobrou grana de novo. A gente falou, agora vamos colocar no bolso?
né? Tem uma grana aqui sobrando, né? Não era muito, mas tinha uma grana aqui sobrando. E aí meu sócio falou, acho que a gente precisa de pressão. Senão a gente não cresce. Eu falei, você é maluco, velho. Muito bom. Tá no escritório, que eu nem sei como que a gente paga. E você quer botar mais pressão? Ele falou, vamos contratar um pessoal. Aí eu falei assim, nossa, contratar, né? Vamos. Aí eu falei, vamos tentar encontrar umas pessoas que talvez não estão... Que são um pouco, talvez, da área, mas estão iniciando e tal. A gente ensina e tal. E aí a gente foi e fez isso. Só que aí a gente foi doido. A gente contratou 5 de uma vez. Caramba, velho. Coisa mais louca que eu já fiz na vida. Contratar 5 pessoas, cara. Não, assim, não aconselho. Que louco. Não aconselho, porque assim, a visão que eu tinha, né, assim, não é só o salário que aumenta, mas papel higiênico aumenta. Por exemplo, o bastante, café, né? O café durava um mês. 5 vezes mais, praticamente, né? Agora o café, cara, você precisa ter pelo menos 3 ali guardado. Que por estar toma café. Né? E a gente, toma muito café. Eu falei, caraca, isso aqui aumenta. Mas assim, desafiador foi, mas a gente precisava ir pra cima, tanto que hoje, se a gente tem funcionário, tem pessoas trabalhando junto, tem colaboradores, pessoas junto nisso, é porque ali a gente abdicou de ter dinheiro, ter mordomia. Abriu mão de alguma coisa pra poder crescer o negócio, né, meu? Pra fazer o negócio crescer. É. Então, e aquilo, né, você vai... a pasta de tartaruga, né? E lá na agência, a gente vai de pouquinho em pouquinho, e tinha pessoas que entrou na época lá, que, fazia publicidade comigo, só que nunca tinha conseguido uma oportunidade, tava desempregado. Eu falei, vamos pra cá, eu te pago X, e vamos aprendendo. E vamos. Beleza, fechou. E a gente tem uma cultura lá tão legal, que a cultura que a gente tinha lá, a pessoa saiu, foi pra uma agência muito, muito top, e eu falei, cara, agora essa pessoa tá no mercado de trabalho por causa da minha agência. É isso aí. Coisa que era pequeno pra mim. Putz, cara, você falou outra coisa que também é muito legal isso. Eu vivo isso até hoje, cara. Que a gente sempre fala que agência pequena é um trampolim para as pessoas, sim, né? Exatamente. E a gente passa por isso, meu. Exatamente e isso. Eu particularmente, assim, eu adoro isso. Eu acho tão legal. É muito da hora. É muito legal. A gente fica mal feliz. Eu fico super feliz, cara. Eu acho muito legal ver as pessoas caminharem. Eu tive casos, e tem até hoje, que as pessoas vão e depois voltam, também acontece, né? De voltar por mil motivos, isso. Enfim. E também é mó legal, você vai passar por isso, é que vocês ainda não passaram, que também é legal pra caramba. Imagina. Não, o da hora é que as pessoas saem, né? Quando começaram a sair, a gente... E claro, né? Pra você que é dono, que você fica, mas tá falando saindo, tem que contratar outro. Tem às vezes mil preocupações, Só que eu tive pessoas, porque trouxe pessoas que eu conhecia pra trabalhar comigo. Então, quando elas saíram pra trabalhar em outro lugar, eu falei, caraca, eu consegui formar essa pessoa, né, junto com a agência, formar essa pessoa pro mercado de trabalho, e hoje ela tá numa agência muito boa. Eu falo, cara, que da hora. Que demais, né, cara? Eu consegui ajudar, né? Hoje, uma das minhas melhores amigas, ela tá numa agência muito top e ela saiu dali. Que legal, cara. E o negócio mais doido, que quando ela tava no processo seletivo, lá a gente é muito aberto. Então, ela falou, tô vendo e tal. Eu falei, top, é bom pra você também. Você quer crescimento, tá tudo certo. E ela falou que trabalhava na agência, na CEO, explicou tudo o que fazia. Aí o pessoal falou assim, você faz tudo isso? Você gerenciou isso aqui, a gente vai contratar você. Ela falou, cara, eles agregaram valor naquilo que eu tava fazendo aqui, que pra mim parecia pequeno. Mas é isso, surreal, né? Surreal, é muito legal. Dá um orgulho em N... Sim. Uma coisa que tem do orgulho, que é um baita orgulho legal, né? Não de ser orgulhoso e tal, claro. Né? Mas o lado bom dessa sensação e de N motivos, assim, de você também ter contribuído para aquela pessoa. Exatamente. Legal que a pessoa cresceu, cara, e foi para um lugar maior e vai realizar coisas legais também, né? Lá na agência a gente fazia um monte de coisa doida, e eu sempre tive essa parada, assim, de falar, preciso... Por conta do banco ali, eu falei, tô numa grande empresa, vou pegar o máximo que eu posso. Empresa, Então eu falei, vou colocar aqui. E eles montavam muito a cultura, né? Frisava muito cultura. E eu falei, vamos criar cultura aqui. Vamos fazer segunda-feira, vamos fazer CEO Monday. Vamos fazer isso, tal. Muito beleza. Legal. Colocava o brand em tudo. E um rapaz que a gente contratou na época, ele era bem mais velho, né? Do que eu, por exemplo. Ele tinha 31. Eu tinha 21. 10 anos mais velho, né? E ele já tinha trabalhado em outras agências e tudo mais. E eu lembro que ele falava assim, né? Ele brincava, ele falava, vocês são meio doido, porque vocês falam e faz. Você fala, daqui tanto tempo a gente vai estar em tal escritório, e vocês estão agora no escritório. Fala, lógico, a gente vai pra cima. E aí eu lembro que a gente fazia o CEO Monday, e o CEO Monday, o nosso objetivo não era só a empresa, era de mudar a pessoa.
a vida da pessoa, né? De a Legal. pessoa fala, meu, agora minha vida particular, eu consigo viver outra coisa. Eu falei, meu, vamos fazer isso, vamos fazer mais vezes isso. Eu lembro uma vez que a gente conversando, e esse rapaz, ele pegou e falou assim, cara, eu falei, ô, fulano, o que você achou, né, dos nossos Seal Mondes, aquilo que a gente faz, o que mudou pra você? Ele falou, cara, eu sou fruto do Seal Monde. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, hoje eu tenho uma visão de vida e de sonhos que eu não tinha antes. Pra mim, eu tava com uma idade onde eu falei assim, o que vim, tá bom. Tá valendo. Só que por conta de viver aqui, ver vocês falando, vivendo esse empreendedorismo, vivendo toda hora sonhando e falando, meu, a gente vai conquistar, vai ir pra cima, vai dar certo, a gente vai trabalhar com tal cliente, a gente vai conseguir isso, vai fazer aquilo. Ele falou assim, meu, isso me estimulou. Que legal, E aí o cara, ele sai da agência, vai viver outra coisa, mas o cara sai da agência falando assim, meu, agora eu tenho uma outra perspectiva de vida. Que legal, cara. Nosso design que a gente tem lá hoje, né, que a gente contratou, a gente contratou, ele tinha 18 anos. E eu lembro que ele não sabia design, tanto que ele achou que ele ia ser fotógrafo. Olha que doideira. Ele falou, meu, mas vocês estão me chamando pra ser fotógrafo? Eu falei, não, é design. Ele falou, meu, mas eu não sei fazer design. Eu falei, não, a gente ensina. É que eu preciso de alguém que faça. Essa é a verdade. Hoje a gente ensina. Preciso de alguém pra fazer que eu não tô dando conta. Hoje ele é meu diretor de arte. Que legal. Ele é o cara que entrou, não sabia nada, não fazia nada hoje. Comprou seu computador top, tá com seu celular top, tá trabalhando top, fazendo legal. tudo, cuidando dos clientes, gerenciando. Se desenvolveu, cara. Desenvolveu. E hoje ele fala, cara, hoje eu tenho uma profissão. Pô, eu falei, Que cara, como que eu consegui viver isso, né? E proporcionar isso para pessoas que eu conheço, que são meus amigos. Então, eu falo, cara, é algo surreal, mas assim, desafiador. Desafiador, né? Cada Muito minuto. Desafiador. Muito desafiador. É doideira, né? É muito mais fazer sem saber se vai ter troca do que outra coisa. É verdade. Mas a gente consegue avançar com isso e, tipo, meu... hoje eu falo que a gente tá vivendo um tempo diferente, né, na agência. A gente tá com 3 anos, né? 3 anos de agência. Vai fazer 4 agora. Então é um tempo diferente, né? É um tempo onde eu falo, meu... Antigamente eu queria... Você fala, meu, vamos fazer isso. Eu já tava lá. Agora eu penso mais. Agora né? Você pensa um pouco mais. Eu falo, calma, peraí, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver aquilo Tem dali. coisas pra ponderar, né? E as pessoas hoje já vêm com mais seriedade, né? Porque na época era tudo muito oba-oba. Os meninos têm a empresa deles lá, mas estão na correria, estão tentando, né? Fazer a empresa crescer e ainda estamos, mas tipo, pô, não é certeza Agora isso aí, mais né? de outra maneira, né? Não é certeza isso. E tudo que eu falo com orgulho, porque é uma doideira, né? Mas tudo que eu conquistei, que eu tô conquistando é através da agência. Através da publicidade de marketing. E olha que negócio doido. Né? Através daquela profissão que falaram pra mim que eu ia passar fome. Que você ia passar fome, velho. E doideira, esse amigo meu falou que eu ia passar fome e entrou recentemente na publicidade de marketing. Porque falou, meu, tá dando olha, grana. tá legal. O negócio tá crescendo, né? A pandemia fez um negócio doido aí nessa área. Fez, cara. A gente aproveitou a oportunidade e tá crescendo. Mas, e soube aproveitar. Né? Exatamente. Isso é muito legal. Tanto que você comentou sobre a ABC, eu tava tentando lembrar aqui. Você falou assim, meu, a ABC Com, ela proporciona isso, né? E é tão surreal que eu lembro que eu tava na faculdade quando eu descobri a ABC Com. Né? Tava na faculdade? Tava. Eu já tinha descoberto a ABC Com e tal. Eu falei, legal. Só que eu não entendia muito bem o que era. Né? De longe, eu falei com o Bonetti, falei, eu não entendo muito bem o que é. Entendi. Né? Eu não entendia muito bem o que era, né? E eu lembro que eu participei o primeiro evento que a gente participou foi do ABC evento do Meeting. Foi quando eu te conheci. Foi o primeiro evento que a gente participou. E só que eu lembro que eu tava ali, eu falei, meu, tô no meio de um monte de CEO. Eu sou um CEO? Eu não sou um CEO, cara. Eu lembro, e eu ia até te perguntar, que ano que foi? Foi de 2019 ou de 20? Foi faz pouco tempo. Acho que foi 2021, 2022. Não é possível, cara. Foi na Cisbec, né? Não, foi na... Acho que foi ali em São Caetano. Foi da Cisbec. Foi em São Caetano? Isso, acho que faz 2 anos, 1 ano. Porque eu lembro de você fazer uma pergunta. Exatamente. E me chamou muita atenção, porque você falou, eu sou o Iago e tal. E quando você... Eu não vou lembrar agora quantos anos você tinha. Mas você falou, eu falei, caramba, olha esse cara, montou a agência, ele é novo, mais novo do que eu, quando me chamou a atenção. Foi ali, acho que a gente começou e a gente trocou uma ideia aquele dia. O Fábio do Sebrae estava lá. Sim. E eu falei pro Fábio, o Fábio do Sebrae é um cara que eu conheço há muitos anos. Eu, quando eu montei a Gax, eu era um publicitário, né? Eu tinha 5 anos na área, trabalhei em agências pequenas e médias.
Mas eu queria empreender, aquela coisa, aquele fogo no rabo, né? Queria empreender, queria ter meu negócio próprio, um monte de coisa, eu queria tudo. E a minha irmã, economista tal, sempre trabalhou em financeiro das empresas, enfim, a gente é muito diferente nesse sentido. Caraca. Ela é totalmente exatas, contas e tal, é muito diferente. Nesse sentido, a gente é muito diferente, é bem interessante. Aí ela falou, meu, você vai montar uma agência, você é publicitário, você não é empresário. Isso. Nem existia a palavra empreendedor, né? Você não é empresário, você não pode fazer uma coisa... Você sabe fazer um orçamento? Sabe aquela coisa de irmã mais velha, né? Você sabe fazer um orçamento? Você sabe fazer... Você não sabe nem fazer conta direito, você nem sabe mexer direito no Excel. Como que sim, como não sei o quê. Vai no Sebrae, porque o Sebrae ensina. Né, o empreendedor a fazer... A pessoa que quer abrir uma empresa, lá é um lugar que pode te encaminhar. Enfim... Eu fui pro Sebrae e eu aprendi milhões de coisas no Sebrae. Milhões, cara. Fiz curso de fluxo de caixa, coisa que eu não fazia ideia. É muito. Então, eu tenho uma relação, assim... Eu sou apaixonado pelo Sebrae. Eu acho que o Sebrae é muito importante. Sim. E, para mim, foi fundamental. Tem uma estatística no Sebrae que ela deve ter mudado um pouco. Os números dão uma variada. Mas, basicamente, é assim... Das empresas que quebram nos seus... até os 3 primeiros anos de existência, é por má administração e não é por grana. Se não me falha a memória, são 70% das empresas. Isso. E isso já é um recorte da infelicidade da nossa parte de empresários ou da nossa cultura, né? Que, infelizmente, a gente vai fazer as coisas. A gente não estuda antes e tal. Isso tá, né... Se a gente desdobrar e tal... a gente não aprende a entender. Porque a gente não sabe buscar conhecimento, não né? sabe, Nós somos uma população de pouca escolaridade. Sim. A gente é de trabalhar. Então, assim, né? O país vai se moldando com o tempo mesmo. A gente não vem, isso não tá na nossa raiz, né? Estudar bastante e tal, isso, né, a gente falou isso agora, né, é recente na nossa vida, né, na grande maioria da população, vamos dizer assim. Aí, enfim, por isso eu tenho uma relação de muito amor com o Sebrae, e depois de uns anos, o Fábio, que foi consultor da Gax, né, o Sebrae tem um papel... Presta consultoria para as empresas, para quem não sabe, gente, o Sebrae presta consultoria para as empresas de graça. Né? Você tem dúvida, tem dificuldade, ou até você vai montar um negócio próprio, vai no Sebrae antes. O Sebrae, inclusive, oferece alguns estudos, tem estudos prontos de alguns segmentos. Sei lá, você vai montar um instituto de beleza, o Sebrae tem lá, se não me engano, você quer ser corretor de seguros, o Sebrae tem lá uma cartilha pronta. Meu, é sensacional. Enfim, com o tempo eu fui ganhando adquirindo uma proximidade enorme com o Sebrae, e chegou um tempo que o Fábio me convidou para dar mentoria para as startups, que é uma coisa que ele cuida desde quando nasceu aqui no ABC. Então a gente pegou uma baita amizade. Eu ouvi você aquele dia, o Fábio estava lá, ele teve uma fala em algum momento do meeting que muito legal. Foi muito legal. Ele é um gênio, ele tem muitos números na cabeça que são tão legais. Ele mostrou um mercado para trabalhar no ABC. É isso aí. Ele fala, pô, eu vou falar os números todos errados, ninguém segue esses números que eu vou dizer, mas ele fala, no ABC tem 40 mil empresas. É isso. Né? Ele tem os números todos, o Sebrae tem esses números e ele tem, na ponta da língua. E aí, quando você fez a pergunta tal, eu fui falar com ele e falei, aquele cara me chamou a atenção, ele é super jovem, tá aí, fez uma pergunta, sua pergunta foi mó legal no dia, infelizmente eu não lembro, eu tinha uma memória maravilhosa, mas eu peguei tantos covides, acabou com a minha memória. Nossa. Eu ando muito zoado da memória, porque senão eu era capaz de lembrar a sua pergunta naquele dia, mas foi tão legal, cara, e o Fábio falou, o ABC é rico desse perfil de empreendedor. Não, né? A gente tem muita gente assim, infelizmente não consegue encontrar um caminho, uma oportunidade para poder desenvolver isso. Né? Tanto que nesse dia aí, quando a gente chegou lá, né, eu falei pro meu sócio, tô aqui. Olha o tanto de CEOs que tem aqui e outra, né? Eu não tinha a dimensão das agências, né? Eu sabia que eram CEOs de agência. Eu falei, tinha bastante agência, mas não sei muito o que significa isso aqui. Não tinha noção, né? E quando começou a explicar, eu falei, que legal. Eu falei, se eu tô aqui, eu falei, vou fazer uma pergunta.
não posso sair daqui sem fazer uma pergunta. Não, Que legal. Eu juro pra você. Ele começou a falar, eu nem que tava falando sobre diversidade, eu falei, meu, eu tenho que sair daqui com uma pergunta. Eu tenho que fazer alguma pergunta para o pessoal aqui me lembrar. E você falou diversidade, é verdade. Era isso. E que era um dos temas daquele encontro. Tava lá a Andressa, o isso, Kaique. Exatamente. Pode Falei, meu, vou lançar uma pergunta aqui, eu preciso fazer uma pergunta. E aí eu fiz uma pergunta, legal, o pessoal respondeu, né? Foi bem legal. O André da Tomorrow Brand também falou comigo e tal. Muito legal. E o engraçado é que depois eu fui entender o que era a BCCom. E aí eu tava na época da faculdade, eu lembro que eu falei pro Tauan assim, eu falei, cara, isso aqui é o que eu aprendi lá na faculdade, o pessoal falando assim, sabe lá o prêmio Camboré, você precisa ganhar o prêmio Camboré, você precisa fazer isso e tal, e tem a agência X, a agência Y e tal. E eu ouvia professores falando assim, meu, vocês nunca vão conseguir trabalhar numa agência dessa. Vocês nunca vão conseguir participar de eventos como esse. E quando ele falava isso, eu falava, meu, realmente, né? E aí eu descobri que tem algo na mesma magnitude aqui no ABC, uma comunidade que propõe algo assim surreal pro mercado. Exatamente. Que é só uma das coisas que a gente descobre, né? Que é o prêmio, que é sensacional. Que é tão legal, falei, né, meu? Tão bom, importante. Eu falei, meu, eu posso participar de um negócio desse. Posso estar junto, né? Tanto que eu concorri no ano passado, cheguei como finalista do melhor gestor de projeto, e eu lembro que eu ficava assim, meu, na faculdade falava que não podia. Pô, eu só tenho 23 anos. Olha só, tem uma vida toda, né, pô, eu só tenho 23 anos e o pessoal falava que não era possível. Que não era possível. E agora a gente tá aqui, pô, e é um negócio muito doido pra mim, né? Poder aprender, tá junto com pessoas que, meu, o que você tem Tanta de agência, eu tenho de gente, idade, cara. Poder Muito aprender louco com você. isso. Você viu naquela época que eu te mandei uma mensagem? Sim, lembro, como perfeitamente. Que foi pra você pô, conquistar cliente, cara? Me desvenda isso aqui, me mostra isso aqui. Porque, pô, eu tenho a oportunidade de aprender, de conversar de igual para igual com pessoas que poderiam estar me dando aula. E vice-versa, né? Eu também tenho a oportunidade de poder aprender aqui, ouvir tanta coisa boa, importante, e uma injeção de energia e ânimo, sabe? Assim, qualquer pessoa que conversa comigo mais de 10 minutos vai ouvir eu falar isso. Eu amo o que a gente faz, velho. Amo. Também, cara. Amo o nosso trampo. E aí, é exatamente aí que eu vou chegar. E eu vejo em você também. E hoje você falou isso, né? Eu amo o nosso negócio. Amo o nosso trabalho, cara. E eu acho que é isso que faz a gente tá disposto mesmo nos momentos mais difíceis, né? E que vão chegar. Que chega, infelizmente chega. E é assim, a vida é essa, esse é o jogo. Para qualquer área, qualquer negócio, isso faz parte da vida. Sim. E aí a gente encarar isso é um desafio, é um aprendizado ou chegou meu momento de mudar de áreas, enfim. Cada um toma uma decisão que impacta pro próximo passo, mas assim, amar, né, ou gostar muito já faz uma diferença boa, eu diria. Cara, você coloca energia em algo que você ama, cara. E assim, eu falo que o nosso mercado, apesar de ter as grandes agências que fazem um monte de coisa, pô, você consegue mudar o negócio e a vida de uma pequena empresa, cara. Exatamente, velho. Você muda a vida do cara com um vídeo que você faz. O cara fala, meu, que surreal isso aqui. Você muda uma história, meu. Você muda uma história. E isso é sensacional. Você poder fazer isso, abrir essas portas, né? E continuar fazendo aquilo que pessoas que vieram lá atrás fazendo. Você continua levando agora, claro, com uma modernidade, com um monte de coisa que tá aparecendo aí, mas conseguir levar aquilo que é a comunicação. É a comunicação, é você comunicar, você levar aquilo que brilha os olhos, aquilo que faz a pessoa se encantar, né? É algo que você fala assim, meu, eu faço aquilo que você se encanta. Perfeito, velho. E é algo surreal. É algo. É algo que as pessoas falam, meu, é um dom, não é um dom, mas é algo que pulsa aqui dentro, que vai pra fora, né? Publicidade é isso, né? Isso, é um negócio surreal. É onde concordo publicitário. Aqui o negócio, né? Não tem jeito, né? Mas é isso, cara, é doideira. Mas a visão que eu tenho, né? Eu creio que o mercado... Quando eu tava na faculdade, me lembraram uma vez uma coisa, que foi a mesma pessoa que falou que não precisava de faculdade, de publicidade para ser publicitário. E ela falou assim, vocês publicitários, vocês são feitos para... vocês não foram feitos... Falando mais ou menos assim, né? Você não foi feito para trabalhar somente numa agência. Você foi feito para abrir uma agência. E aquilo ficou na minha cabeça ali, lá no fundo ficou. Ficou. E quando isso aconteceu, eu abri minha agência, poder já estar no último semestre da faculdade com a agência rodando, pessoas trabalhando dentro da agência, eu falei, caraca, realmente, aquilo lá que ele falou é verdade. Eu tenho uma grande oportunidade aqui de gerar emprego. Né? E exemplo, hoje o Marshall, eu vejo dessa forma, né? Ele é o coração de muitas das empresas, cara.
Então, pô, eu quero abrir uma empresa X. Se você tem um marketing, você tem uma agência ali fazendo algo muito bem feito, você vai vender, você vai atrair seu público, você vai mostrar uma experiência que é ter o seu produto, que às vezes pra você é simples. Exatamente. Então você tem o coração ali, você tem aquilo que vai mostrar a sua empresa. Então, pô, a gente empreende pra caramba. Exatamente, né? É isso, né? É isso. Esse é o lance. Esse é o job. Esse é o job da hora. Não tem como. É exatamente isso. Eu gostei demais. Ah, cara, muito bom, muito bom. Cara, job da hora. É sua cara. É isso, cara. Porque tem uma brincadeira aí, né? Eu falo muito essa gíria, né? E aqui tô livre, então falo uns palavrões, falo uma gíria, né? Com o cliente eu não faço isso não, eu seguro bem. Mas é da hora, né, velho? Isso, velho. A gente é isso, não tem o que fazer. É isso mesmo. Ah, mano, ó. Hora, cara. Que bate-papo sensacional, velho. Sensacional. Só tenho a te agradecer, mano. Vir aqui. Não é fácil, né? Agenda, tanta correria. A gente falou muito sobre isso hoje, né? Tudo tão corrido, apertado, muito trabalho. Sim. Então, assim, agradeço demais a sua disposição. Vim aqui para participar, conversar, contar um pouco da sua história. Né, falar um pouco da sua vivência, que eu acho que é muito legal e é importante. Né? Você, então, um cara jovem, é legal demais para quem é jovem também poder ouvir um pouco. Comunica com os públicos. É isso aí, né? Poder ouvir um igual, dizer o que viveu até agora e as dúvidas e os anseios que você tem e teve, né? E como as coisas aconteceram, né? E o que te trouxeram até aqui, né, cara? Exatamente. Isso é café, isso aqui. E bora, e acreditar, né? E acreditar. O acreditar é tudo, né, tudo. velho? É aquilo que a gente falou no começo, né? Quando você faz aquilo que você ama, ainda vai continuar pulsando quando estiver no momento difícil, cara. É isso aí. Você vai estar no momento mais difícil, mas ainda vai estar pulsando ali, falando, cara, não para. Vai, faz, vai dar certo, as pessoas vão se encantar com isso aqui, vai dar muito certo. É isso, cara. É isso, mano. Fazer. Mas da hora, valeu pela conversa. Gente, ó, a gente encerra aqui hoje nosso podcast, mais uma edição das boas, um episódio dos bons. Né? Você que ouviu a gente até aqui, segue a gente no nosso Instagram, @jobdahora_podcast. Né? Não posso esquecer de falar isso, meu chefe já me lembrou aqui, não posso esquecer de pedir para você, segue a gente, dá uma sapeada aí, ouça os nossos programas todos aí, que tá muito legal. Iagão, velho, agradeço demais, mano, muito obrigado, demais, valeu, brigadão, gente, tamo junto, até a próxima. tchau.